A noção de temperatura está associada às sensações de quente e frio que os corpos em geral causam, mas é importante em nossos estudos conceituar a temperatura em relação ao aspecto microscópico. A temperatura de um corpo é o número que mede o estado de agitação das partículas que constituem esse corpo. Assim, por exemplo, a temperatura de um gás mede o estado de agitação das moléculas desse gás. Quanto maior a velocidade média das moléculas, maior o valor de sua temperatura. Também a temperatura de um sólido é a medida do estado de agitação dos seus átomos, que são as partículas que o constituem. Para medir a temperatura, nós utilizamos o termômetro, que é um dispositivo construído para tal finalidade. Até porque o tato nos dá uma sensação não muito precisa quando uma coisa está quente e uma coisa está fria. O termômetro mais popular é o de mercúrio. Sua substância termométrica é o próprio mercúrio e a grandeza termométrica, a altura atingida pela coluna de mercúrio. Nota-se que a temperatura medida no estado de agitação das partículas de um corpo é determinada indiretamente por meio da grandeza termométrica. Quanto maior a altura da coluna de mercúrio, mais elevada é a temperatura. Existem diversas outras grandezas termométricas utilizadas na construção de termômetros, como por exemplo a pressão de um gás, a resistência elétrica de um condutor, a cor de um sólido aquecido, o comprimento de uma barra metálica, etc, etc. Escalas termométricas é o conjunto de valores de temperaturas correspondentes a certos estados térmicos pré-estabelecidos, denominados pontos fixos da escala. Esses estados térmicos são, em geral, sob pressão normal, o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água. Assim, sob pressão normal temos, primeiro ponto fixo, ou ponto de gelo, fusão do gelo. Segundo ponto fixo, ou ponto de vapor, ebulição da água. Nós temos as três principais escalas. Escala Celsius. A escala Celsius, antigamente chamada de escala centígrada, atribui os valores de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para o primeiro ponto fixo, o ponto de gelo, e para o segundo ponto fixo, ou ponto de vapor, respectivamente. A escala Fahrenheit ela se restringe basicamente aos países onde a língua oficial é o inglês. Ela vem gradativamente sendo substituída pela escala Celsius. A temperatura dos pontos fixos para o ponto de gelo e o ponto de vapor são, respectivamente, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin. Essa escala ela relaciona o conceito de temperatura, medida do estado de agitação das partículas, com o valor numérico que a representa. O 0 Kelvin, chamado de zero absoluto, é um valor obtido teoricamente e corresponde ao mais baixo nível térmico, isto é, aquele a qual a agitação das partículas se reduziria a zero. Na escala Kelvin, os pontos de gelo de vapor são respectivamente 273 Kelvin e 373 Kelvin aproximadamente. A indicação grau Kelvin foi abolida há muito tempo, por ser redundante, uma vez que se entende K Kelvin como uma unidade de grandeza física. Uma pequena observação. Uma escala é absoluta quando seu valor zero de temperatura coincide com zero absoluto, ou seja, total ausência de movimento das partículas que constituem um corpo. A escala Kelvin é absoluta, enquanto que as escalas Celsius e Fahrenheit são relativas. Vamos montar aqui a equação de conversão entre a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Vamos pegar aqui esse intervalo pequenininho aqui, tá? Que é θc menos zero, e vamos dividir por esse intervalo maior aqui, ó, que é 100 menos zero. Essa divisão, tá? Ela é proporcional à mesma divisão, tá? Feita nos mesmos intervalos correspondentes na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Então ela vai ser igual a θf menos 32 sobre 212 dividido por 32. Depois também vai ser igual a θk, né, o T aqui no caso, T maiúsculo, menos 273 sobre 373 menos 273. Então aqui vai ficar, ó, θc menos 0 sobre 100 menos 0, θf menos 32 sobre 212 menos 32. T, que é a temperatura correspondente, temperatura qualquer, melhor dizendo, na escala Kelvin, menos 273 sobre 373 menos 273. Simplificando essa expressão, nós chegamos com θc sobre 100, θf menos 32 sobre 180, T menos 273 sobre 100. Simplificando, nós chegamos que uma temperatura qualquer na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura qualquer na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9, que também é igual a uma temperatura qualquer na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Então essa expressão aqui é a expressão de conversão entre as três escalas,
Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Atenção! Uma mesma temperatura pode apresentar números diferentes se medida em escalas diferentes. Por exemplo, a temperatura da água em ebulição sob pressão normal é única, embora possua números diferentes nas diferentes escalas. Assim, 100 graus Celsius representa a mesma temperatura que 212 graus Fahrenheit ou 373 Kelvin. A equação de conversão que nós deduzimos antes nos permite descobrir o número da temperatura de uma escala a partir do número da mesma temperatura de outra escala.